Vamos começar, eu vou gravar a partir de agora. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho de conceitos básicos da eletricidade. Então, o que é uma corrente elétrica, o que é uma tensão elétrica, o que é a carga elétrica. A gente vai ver potencial, diferença de potencial e potência em si, os tipos de materiais, que são materiais condutores e materiais isolantes, um circuito elétrico, o que é um circuito elétrico, e os resistores, qual que é o papel do resistor dentro de um circuito elétrico e como que a gente faz para trabalhar com o resistor. Tudo isso a gente vai dar uma passada hoje na aula de hoje, tá bom? Então, para que a gente consiga ver todos esses tópicos, a gente vai estudar a lei de Ohm, que é a lei que vai reger a eletricidade, a lei que rege os circuitos elétricos. A gente vai estudar como determinar a potência e a energia elétrica. Nós vamos estudar a análise de circuitos resistivos em série e análise de circuitos resistivos em paralelo. Tudo isso nessa aula de hoje. Caso vocês tenham necessidade, vocês podem me parar, tá bom? Essa aula vai ser gravada e eu vou disponibilizar para vocês. Então, quando nós falamos em eletricidade, a gente consegue dividir a eletricidade em duas partes. Uma que a gente chama de eletrostática, uma que a gente chama de eletrodinâmica. A eletrostática ela vai acontecer quando essa eletricidade ela vai ser estática. Então, nós vamos ter cargas elétricas, mas essas cargas elétricas elas não estão em movimentação. Se elas não estão em movimentação, a gente não vai ter a passagem de corrente elétrica. Então, quando a gente fala em eletrostática, a gente vai ter um potencial elétrico, uma diferença de potencial elétrico, mas nós não temos corrente circulando, porque a corrente ela vai ser um fluxo de elétrons. Então, os elétrons vão estar circulando. Se nós não temos essa circulação, a gente está na eletrostática. A eletrodinâmica, a gente vai ter movimentação dos elétrons. Então, sempre que a gente tem elétrons livres no material, e esse material, ele permite a movimentação, ele vai ter uma diferença de carga nos seus potenciais, essa carga ela vai se movimentar, esses elétrons livres eles vão se movimentar. Quando a gente tem essa movimentação dos elétrons livres, a gente tem a existência de uma corrente elétrica. Então, a parte da eletricidade que é mais importante para a gente aqui em eletricidade aplicada é o que a gente chama de eletrodinâmica. Porque onde que a gente aplica a eletricidade? Basicamente para consumo de potência. Então, a gente vai ter uma carga que vai estar consumindo potência. Essa carga consumindo potência, ela vai somente consumir se eu estiver dentro da eletrodinâmica com presente de corrente elétrica. Se eu não tenho corrente elétrica, eu não tenho consumo de potência, tá bom? Então, lá da eletrostática, os fundamentos que a gente tem daquela parte onde a gente não tem corrente elétrica circulando, é que quando a gente está no estado natural, qualquer matéria, qualquer porção de matéria, ela vai ser eletricamente neutra. Quando a gente fala que a matéria é eletricamente neutra, ela está no equilíbrio estático. O que isso significa? Eu não tenho excesso de cargas positivas, nem excesso de cargas negativas, eu estou neutra. Para que eu mude, para que eu tenha essa polarização, eu tenho que acontecer o processo de eletrização. O que é o processo de eletrização? Eu vou sair daquela minha condição de equilíbrio. Então, as minhas cargas, elas vão deixar de ser equilibradas. Ou eu vou ter um excesso de cargas positivas, ou eu vou ter um excesso de carga negativa. Como que a minha eletrização ela é positiva? A minha eletrização vai ser positiva quando um corpo ele perde elétrons. A minha eletrização vai ser negativa quando um corpo ele ganha elétrons. Então, o elétron ele tem carga negativa. Se eu tenho um ganho de elétrons, a minha carga do corpo ela se torna negativa. Se eu perco elétrons, o que acontece? O meu corpo ele vai ter mais prótons, então a carga é positiva. Como que o corpo ele pode se eletrizar? Então, pode ser por indução, por atrito ou por contato. Então, esses são os tipos que a gente tem de eletrização. Para que o corpo ele tenha essa carga, essa diferença de carga, para que ele tenha uma carga que ela seja diferente de neutra. Se eu tenho uma carga neutra, eu não tenho corrente circulando, eu não tenho possibilidade da corrente circular. Lá da eletrostática, vocês também devem ter visto em física o quê? Que quando nós temos cargas de sinais opostos, essas cargas elas vão sofrer atração. Então, o que faz que
que possibilite essa corrente circular em um corpo? Normalmente eu vou ter um potencial que vai ser positivo, então ele vai ter muitas cargas positivas, e um potencial que vai ser negativo, ele vai ter muitas cargas negativas. Então, essa carga positiva, ela vai atrair a carga negativa que vai tender a ir até ela. Então, quando a gente tem essa tendência de uma carga ir até a outra, a gente vai ter a corrente circulando por ali. Então, cargas de sinais opostos, elas vão se atrair, enquanto as cargas de sinais iguais, elas vão se repelir, a gente vai ter repulsão. Então, se eu tenho um corpo que ele vai ter dois polos positivos, a gente não vai ter circulação de corrente elétrica, porque elas têm repulsão, não vai existir ocorrência ali de fluxo. Então, elas estão se repulsando. Até aí, tudo bem? Então, o meu... Obrigada. Não, tá tudo bem, é que eu tava com o slide aberto aqui, até que eu voltei na conversa aqui. Sem problema, gente. Tô acompanhando pelo slide. Ótimo, é bom acompanhar, mesmo que vocês conseguem fazer as anotações que vocês precisam, tá bom? Tá então, bom. Quando nós temos aquele nosso corpo que ele está carregado, que ele tem uma eletrização, esse corpo ele pode sofrer o que a gente chama de descarga elétrica. O que é descarga elétrica? Ele vai se descarregar. Aquele excesso de carga positiva ou aquele excesso de carga negativa vai ser descarregada. Essa descarga, ela acontece por contato. Então, se eu estou carregada e coloco a mão em algum outro local que ele tem uma carga diferente ou oposta à minha, vai ocorrer a descarga elétrica. Eu vou voltar a ser um corpo neutro. Então, eu vou perder aquela minha eletrização. Se essa diferença de carga ela é muito grande, então, se for muito grande, pode acontecer pelo ar. Então, o ar é um material que a gente chama de dielétrico. O que é um material dielétrico? Que ele serve, às vezes, como condutor, às vezes como isolante. Então, o material ele é um isolante, o ar, mas quando eu alcanço uma tensão muito alta, ele passa a ser um material condutor. Isso que faz com que forme raios na tempestade. Então, a gente vai ter uma diferença de potencial tão grande entre as nuvens e a Terra, que esse ar ele vai se tornar um material que ele vai ser condutor e vai descarregar, vai sofrer essa descarga elétrica aqui devido à presença dessa grande quantidade de cargas na nossa nuvem. Então, isso a gente chama de descarga elétrica. A professora, só desse tipo que acontece? Não. A gente tem aquelas descargas elétricas pequenas. Vocês já devem ter percebido agora, quando o tempo está muito seco, acontece muito isso. Se vocês passam a mão num cobertor daquele de pelos, a gente sente aquela eletricidade estática. É como se a gente estivesse puxando aquele cobertor. Depois você encosta em alguma coisa, você leva um choque. Então, isso pode acontecer. Isso porque a gente está se eletrizando. O nosso corpo é eletricamente neutro, mas se a gente tem esse contato, ou se a gente tem uma fricção, um atrito, a gente pode ter essa eletrização e o corpo ele vai ficar carregado eletricamente. Para que ocorra descarga, a gente vai ter que tocar em algum local que ele vai ter uma descarga diferente. Um outro exemplo de descarga elétrica é quando a gente vai tomar banho e pega lá no abridor do chuveiro e leva um choque. Então, lá pode estar com um acúmulo de cargas e a gente vai ter essa descarga elétrica, tá bom? A descarga elétrica, a gente vai tirar aquela quantidade de eletricidade estática que está presente no nosso corpo, ou presente em qualquer material. Eu dei o exemplo do nosso corpo, mas todo material ele pode ser eletrizado. Só que quando nós temos essa carga elétrica, a gente tem o que a gente chama de um potencial elétrico. O corpo, sempre que ele tem uma intensa eletrização, quando ele está fortemente eletrizado, ele vai ter esse potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Essa quantidade de carga que ele armazena. Então, quanto maior o potencial elétrico, mais o corpo vai ter possibilidade de realizar um trabalho. Como que a gente faz para poder determinar a quantidade de carga que existe no corpo? A gente vai fazer a partir do quê? Que a gente vai fazer o número de prótons menos o número de elétrons do corpo. Se o corpo está carregado positivamente, ele vai ter mais prótons do que elétrons.
Se o corpo está carregado negativamente, ele vai ter mais elétrons do que prótons, e aí a carga aqui vai ser negativa. Então, a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui é a carga de um elétron. Se eu quero saber qual que é a carga que tem um corpo, é só eu determinar qual que é o número de prótons e de elétrons que tem nesse corpo, que aí eu consigo determinar, tá bom? E a diferença de potencial. Se eu tenho um potencial elétrico, o material ele pode apresentar também o que a gente chama de diferença de potencial. Uma diferença de potencial, ou DDP, ou ainda tensão, que a gente pode chamar de tensão, a diferença de potencial ela pode ser dita de tensão, ela é realmente o que o nome diz, vai ser uma diferença de potencial elétrico. Então, eu tenho um corpo, um material, que ele vai ter um potencial elétrico em uma das pontas de uma carga e um potencial elétrico na outra de outra carga. Então, se eu tenho, por exemplo, um polo positivo e um polo negativo, significa que eu vou ter uma diferença de potencial ali. A tensão vai ser o quão forte é essa minha diferença de potencial. Quanto maior a diferença, maior vai ser o valor da tensão. Então, para que eu tenha essa carga nos meus polos, o que tem que acontecer? A carga, eu vou ter que ter uma força para separar essas duas cargas. De um lado vai ser positivo, do outro lado vai ser negativo. Só que o positivo não tende a chegar ao negativo. Como o positivo tende a caminhar para o negativo, vai existir uma força impedindo que os dois se encontrem. Essa força é o que a gente chama de tensão. Então, a tensão vai ser essa diferença de potencial entre dois potenciais elétricos ou entre dois corpos. Pode ser de um corpo em dois polos diferentes ou entre dois corpos diferentes, tá bom? Então, isso a gente chama de diferença de potencial ou tensão elétrica. Então, a tensão elétrica vai ser a grandeza gerada a partir do desequilíbrio potencial entre dois pontos, conhecidos os polos. Ah, como assim? Vamos pegar aqui o nosso exemplo clássico, que a gente tem uma pilha, a gente vai ter um potencial positivo e um potencial negativo no mesmo corpo. Então, isso aqui vai dar para a gente o que a gente chama de diferença de potencial, que é aquela DDP. Diferença de potencial, porque de um lado eu tenho polo positivo, do outro lado eu tenho polo negativo. O quão forte vai ser essa diferença, a gente mede pela tensão. Então, pode ser de 3 volts, 6 volts. Quanto maior a diferença de potencial, quanto mais força eu tenho que aplicar para deixar essas cargas separadas, maior vai ser o valor da tensão. E essa tensão a gente vai medir em volts. Essa tensão ela pode ser contínua ou uma tensão alternada. Tensão contínua ela vai produzir um sinal que vai ser sempre constante, com o mesmo valor. Tensão alternada ela vai produzir um sinal que a gente chama de senoidal, que ele vai ter valores alternados, valores máximos e mínimos. Mas isso é cena para os próximos capítulos. A gente vai deixar para depois a gente trabalhar com isso. Por enquanto, a gente vai mexer apenas com corrente contínua. Então, quando eu pego aqui um condutor e ligo esses dois polos, o que vai acontecer? Como esses dois polos têm uma diferença de potencial, existe uma tensão entre eles, a corrente ela vai tender a ir de um ponto até outro. Então, as minhas cargas negativas, elas vão ser atraídas pelas minhas cargas positivas. Então, vai existir um fluxo de elétrons aqui dentro. Esse fluxo de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, quando a gente começa a corrente elétrica, a gente começa a trabalhar dentro da eletrodinâmica, porque aqui começa o fluxo que a gente vai ter de eletricidade. Então, a corrente elétrica vai ser o movimento orientado de cargas elétricas provocado pelo desequilíbrio elétrico, ou seja, por uma tensão. Então, sempre que eu tenho essa tensão elétrica, essa diferença de potencial, se eu unir as duas por um condutor, o que vai acontecer? As cargas elas vão tender a se movimentar. Essa movimentação de cargas a gente vai chamar de corrente elétrica. A corrente elétrica a gente vai representar pela letra I. Então, quando a gente está normalmente em corrente contínua, a gente vai falar que é o I maiúsculo, ele é uma corrente,
e a nossa tensão é o V. Então, V é a tensão, que é medida... Opa, escrevi errado. Tensão, que é medida em volts. Então, a unidade de medida da tensão é volts, que é um V também. E o meu I vai ser a minha corrente, e a corrente é medida em ampere. Então, a medida da corrente, a unidade que a gente usa para medir a corrente é o ampere, que é a letra A. Esse ampere é coulomb por segundo. Então, significa o quê? Se eu tenho uma corrente de 1 ampere, significa que eu tenho 1 coulomb sendo movimentado a cada segundo. Então, eu tenho 1 coulomb movimentando em cada segundo. Então, isso é a minha corrente elétrica. Ok até aí? Tá indo muito rápido? Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Então, o sentido da corrente elétrica. Como que a gente faz para determinar seu sentido? Vocês devem ter reparado que até agora eu estou falando o quê? Que os meus elétrons, eles vão sair do polo negativo e vão chegar no polo positivo. Esse é o movimento do elétron. O elétron sempre tende a sair do polo positivo, do polo negativo para chegar no polo positivo. E a corrente? O que a gente faz com a corrente elétrica? Qual que é o sentido? Convencionalmente, a gente utiliza como convenção que a nossa corrente elétrica ela vai sair do polo positivo e vai chegar no polo negativo. Então, a nossa convenção, se eu quero saber qual que é o movimento real dos elétrons, eles saem do negativo para o positivo. Mas a corrente elétrica positiva é uma corrente que ela vai sair do polo positivo da fonte. Ficou confuso ou tudo bem? Aí ficou um pouquinho confuso, porque eu Então, achei que a movimentação dos elétrons saindo do negativo para positivo já era corrente elétrica, não? Isso mesmo. A movimentação dos elétrons do negativo para o positivo é a corrente. Só que a gente, usualmente, convencionalmente, a gente utiliza que o sentido da corrente ele vai ser positivo quando a gente estiver saindo do positivo para o negativo. Então, a gente vai falar que uma corrente é positiva quando ela sai do polo positivo da fonte. Então, o sentido de convenção da corrente, da gente falar que a corrente é positiva, vai ser o contrário do sentido de direção dos elétrons. Então, os elétrons vão para o positivo, mas a nossa corrente positiva vai ser do positivo para o negativo, tá bom? Ok, certo. Então, sempre que a gente for estudar um circuito, o que a gente vai fazer? Nesse circuito, a gente vai ter uma fonte de tensão. Normalmente, essa fonte vai ser ligada numa carga, que daqui a pouquinho vocês vão ver o que é, mas já lembrando que uma carga é aquilo que vai consumir a potência do circuito. A minha corrente, ela vai ser positiva sempre que essa corrente sair do polo positivo da minha fonte. Então, se a minha fonte aqui tem um polo positivo, quando a corrente sai daqui, a gente considera essa corrente como positiva, tá bom? Ah, mas e se a minha corrente estiver no sentido inverso? Se eu pegar a corrente aqui nesse sentido? Então, a única coisa que eu vou fazer é que ela vai ser um menos I. Ela vai ser uma corrente negativa. Então, ela vai ser menos I. Só alterar o sinal. Essa é uma questão de convenção para que a gente possa estudar a eletricidade. Então, usualmente, a gente utiliza a corrente como positiva saindo do polo positivo da nossa fonte. Ok? Ok. Então, vamos lá. Para que essa corrente ela possa circular, a gente tem que ter um material que é chamado de material condutor. O que é um material condutor? Um material condutor é um material que ele vai ter elétrons fracamente ligados ao núcleo dos seus átomos, facilitando a sua movimentação. Então, um material condutor é um material que ele vai ter elétrons livres. Sempre que eu tenho esses elétrons livres, esses elétrons eles podem se movimentar. Então, condutores são materiais que eles vão ter esses elétrons livres, o que facilita a sua orientação, a sua circulação. Então, esses tipos de materiais, se vocês se lembrarem quando vocês estudaram lá em materiais de construção, aqueles materiais que apresentam elétrons livres são os metais.
Então, os metais, eles são bons condutores de eletricidade. O cobre, a prata, o ouro, o alumínio, todos eles são materiais que eles apresentam boa condutância. Eles vão permitir que essa corrente elétrica passe por eles. Mas a gente tem o contrário também. A gente tem o que a gente chama de materiais isolantes. O que é um material isolante? É um material que ele vai ter um elétron fortemente ligado ao núcleo dos átomos, dificultando a movimentação e oferecendo alta resistência à circulação da corrente. Então, quando eu tenho um material que ele é eletricamente neutro, como uma cerâmica, então a cerâmica ela é eletricamente neutra, ela não tem elétrons livres. Ou como eu tenho um material como um polímero, que ele tem aquelas ligações covalentes que são direcionadas, esses materiais eles não possuem elétrons livres, não tem elétrons livres. Então, esses materiais, eles não vão conduzir eletricidade. A gente chama ele de material isolante, eles são usados para isolação, porque eles vão ter uma altíssima resistência contra a passagem da corrente. Então, são materiais que são chamados isolantes. Eles vão barrar a corrente. Quando a corrente elétrica chega naquele material, ela é barrada. O caminho onde a gente tem a circulação da corrente, a gente vai chamar de circuito elétrico. Então, um circuito elétrico vai ser um caminho fechado por onde a corrente elétrica vai circular. Por que um caminho fechado? Porque, olha só, a gente tem aqui um polo positivo, um polo negativo. Nós temos que ter um condutor, que é aquele material que ele permite a passagem da corrente elétrica. Se esse caminho for aberto, o que vai acontecer? Eu não vou ter circulação da minha corrente. A minha corrente ela não vai ter para onde ir, porque esse potencial negativo ele vai ser negativo aqui, esse potencial positivo vai ser positivo aqui. Meu elétron que está aqui, ele vai querer sair para cá, gastar sua energia para poder ir para um lugar que vai ter o mesmo potencial que ele? Não quer. Então, eu só tenho passagem de corrente quando eu tenho circuito fechado. Então, o circuito elétrico vai ser o caminho fechado por onde a minha corrente elétrica vai circular. Então, se eu tenho esse caminho fechado, eu tenho circulação da corrente elétrica. Caso o movimento das cargas seja sempre no mesmo sentido, o circuito elétrico é chamado de circuito de corrente contínua. Então, CC ou DC são as duas nomenclaturas que a gente pode ter para um circuito elétrico em corrente contínua. Então, a minha corrente, ela sempre vai ter o mesmo sentido e ela não vai mudar de sentido. Então, ela é chamada de corrente contínua. Quando nós temos uma corrente alternada, ora a corrente ela vai num sentido, ora a corrente vai em outro sentido. Mas isso também são cenas para os outros capítulos. A gente não vai tratar de corrente alternada por enquanto. Então, o circuito de corrente contínua, a corrente ela está sempre no mesmo sentido. Ela vai sempre rodar aqui. Se eu ponho ela positiva aqui no sentido horário, ela vai estar sempre girando no sentido horário. Ok? Até aí? Ok. Ótimo. Então, prosseguindo. Um circuito elétrico, que é aquele circuito fechado, onde vai ter passagem de corrente elétrica, ele é constituído basicamente por 4 partes. Pode ter mais? Pode, mas é basicamente essas 4, que são uma fonte de tensão. Então, a gente vai ter que ter uma fonte ali que vai gerar aquela diferença de potencial. Quando a gente fala em fonte de tensão, é porque essa diferença ela vai ser constante. Então, em uma fonte de tensão, a tensão é constante. A gente vai ter o que a gente chama de condutor elétrico. Então, condutor elétrico vai ser aquele fio que ele vai ter uma baixa resistência. Então, ele vai possibilitar essa passagem da corrente elétrica. A gente vai ter uma carga. A carga vai ser o dispositivo que vai consumir a corrente elétrica, que vai consumir a energia elétrica. Então, a carga vai consumir potência. Normalmente, a primeira carga que a gente estuda são os resistores. Então, os resistores, eles são cargas, porque eles vão consumir a potência elétrica do circuito. E a gente tem o que a gente chama de dispositivo de controle. Esse dispositivo de controle é que vai possibilitar que a gente arme ou desarme aquele circuito, que a gente ligue ou não o circuito.
Então, é só a gente pensar numa chave, num fusível, num disjuntor, que eles vão permitir a abertura ou fechamento desse circuito. Então, a gente pode pensar, basicamente, um circuito montado por uma lâmpada. Então, a gente tem aqui uma fonte de tensão, aí a gente vai ter nossa lâmpada. Aqui a gente vai ter uma chave, que vai estar aqui aberto. O que acontece? Se eu fecho essa chave, eu vou fechar o meu circuito, eu vou ter circulação de corrente, eu vou acender a lâmpada. Se eu abro a chave, eu abro o circuito, eu não tenho corrente elétrica, então a minha lâmpada ela vai apagar. É isso aqui que aquele interruptor que a gente tem dentro de casa faz. Ele é uma chave que ela vai permitir o fechamento ou a abertura desse circuito. Então, se eu fecho o circuito aqui, vai ter passagem de corrente, eu tenho lâmpada. Se eu abro o circuito, eu não tenho passagem de corrente. Então, aqui é um circuito básico que a gente tem, que a gente vai ter essa força eletromotriz, que é a nossa tensão. Outro nome que a gente pode ter ainda para tensão, então vocês já viram que a tensão ela pode ser uma diferença de potencial, uma força eletromotriz ou a tensão, como o próprio nome diz. Então, isso aqui é um dos símbolos que a gente usa para apresentar a tensão, uma fonte de tensão, onde esse polo maior ele é positivo e o menor ele é negativo. Então, uma fonte de tensão vai ter sempre um polo positivo e um polo negativo. A gente vai ter o condutor, que é aquele fio que ele vai possibilitar a passagem da corrente elétrica com baixíssima resistência. A carga, que é o nosso resistor, pode ser uma lâmpada, pode ser um liquidificador, é aquele dispositivo que a gente vai ligar na tomada para ser consumida a energia. E a chave, que vai ser aquele interruptor ou um disjuntor que vai possibilitar o fechamento ou abertura desse circuito. Ok com o circuito elétrico? Ok. Então, nós temos também dentro do circuito elétrico uma parte comum, um ponto comum que a gente chama de terra. Então, esse terra é o ponto onde a gente liga vários constituintes do circuito e a gente fala que a tensão ela vai ser igual a zero. Então, no terra, a gente vai ter uma tensão igual a zero, ou o menor potencial possível. Então, quando a gente tem esse ponto que a gente liga vários dispositivos, ou o ponto que a gente está falando que a tensão é a menor possível no circuito, a gente chama esse ponto de terra. Esse é o símbolo que a gente representa do terra, tá bom? Então, esse circuito é o mesmo que esse aqui, só que a gente pode fechar ele, pegar uma linha aqui e fechar o circuito, porque todos estão ligados no mesmo ponto, que é o terra. Então, eu tenho o mesmo ponto de conexão. Outra forma que a gente tem de desenhar esse circuito, colocando os pontos iguais, só para ver se vocês visualizam outra forma de desenho, é que cada dispositivo desse aqui, eu tenho um ramo. Aí eu tenho aquele nozinho, uma resistência, que vai vir para esse ramo menor, certo? Desse ponto aqui, eu saio para outra resistência. Então, é como se eu fizesse isso aqui. E desse mesmo ponto, eu vou para essa terceira resistência. Então, esse desenho é o mesmo que esse. Só que eu desenhei ele de uma forma com apenas 2 pontinhos aqui. Não separei, mas é o mesmo desenho, o mesmo esquema de desenho, tá bom? Então, é como se aqui, como eu tenho todas essas ligadas no polo negativo, eu tenho o meu circuito de terra. Tá aí, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então, vamos mexer agora com o resistor. O que é o resistor? É o componente do circuito que ele vai representar uma oposição ao fluxo da corrente. Então, o resistor, como o próprio nome diz, ele vai ter uma resistência